A paz do Senhor Jesus, queridos, que Deus abençoe sua vida, que onde você estiver a bênção de Deus seja sobre você. Eu estou passando aqui para te deixar uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Olha para cá, Deus, Ele é especialista em mudar a história, em mudar a situação, em mudar o cenário. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele está entrando hoje no teu cenário. Vai ter mudança. O Senhor manda dizer, prepara o teu coração, porque vai ter mudança aí. Você não vai continuar no mesmo lugar. Está chegando uma novidade da parte de Deus para a tua vida, que vai mudar toda a tua história. Esse mês será o mês da mudança. Será o mês da novidade de Deus para a tua história. As pessoas costumam dizer que o mês de agosto é o mês de desgosto. Mas o Senhor manda dizer que Ele entra na tua história e Ele entra para mudar. E o que você nunca viu acontecer na tua história para melhorar, para mudar, você vai ver agora, a partir deste mês, porque o Senhor já começou a trabalhar. E o Senhor manda te dizer, prepara, porque vai ter uma mudança tão grande no cenário que vai assustar, vai ser de espantar. O Senhor manda te dizer, se prepara, porque tem alegria chegando aí, tem mudança chegando no cenário. Livro de Jó, capítulo de número 14 e o versículo 7. A palavra do Senhor diz que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente e de repente ele começa a perder. Ele começou a perder a sua riqueza, ele começou a perder seus gados, as suas fazendas, ele começou a perder o que ele possuía. E ele começou a perder os seus filhos. A palavra do Senhor diz que o cenário de Jó estava uma bagunça mesmo. Você já imaginou? Agora Jó começa a continuar adorando. Ele continua falando com Deus, ele continua fazendo o que ele fazia sempre. Ele não muda o seu costume. Mesmo vendo as coisas ruins acontecendo na vida dele, ele continua. A palavra do Senhor diz que Deus, ele conhecia Jó. Jó era fiel, era um homem íntegro, era um homem fiel a Deus. Era um homem desta forma que quando os seus filhos faziam festa em casa dos seus irmãos, no dia seguinte, Jó, ele pegava e preparava um sacrifício. Ele ia para o altar. Jó era homem do altar de Deus. Era um homem que se preocupava em estar bem com Deus, em estar vivendo a vida dele confiando no Senhor. Podia chover ou fazer sol. Jó estava confiante no seu Deus. E a palavra do Senhor diz que chega um dia em que ele vê as coisas desmoronando. Ele começa a ver as coisas saindo do lugar. Jó começa a ficar doente também. Ele perdeu sua saúde. Além de perder as suas riquezas, tudo que possuía, as suas fazendas, seus gados, ele começa a perder também os seus filhos. E de repente também a sua saúde foi embora. Jó fica leproso. A Bíblia diz que Jó, ele começa a viver sentado na cinza, coçando com telha. A companheira de Jó era a telha, porque ele ficava sempre coçando o seu corpo. Os pedaços, os cacos de telha servia para a companhia de Jó. Tem coisas que para você não serve, mas a Bíblia diz que os cacos de telhas foram a companhia de Jó. A mulher de Jó, quando viu o cenário, quando viu a história, quando viu que Jó estava perdendo tudo e que Jó não tinha mais saúde, que Jó agora já tinha perdido os filhos, ela entra em desespero. Porque ela continua a ver. Jó continuava no altar. Jó continuava perseverando.
Um lugar onde muitas pessoas nos dias de hoje, passando, vivendo, jamais continuaria do mesmo jeito e entraria logo em um pânico, em desespero. Quem sabe desistiria da fé. Mas a Bíblia diz que Jó não. Jó continuava ali. Jó continuava adorando a Deus. Jó continuava perseverando. A mulher de Jó, olhando aquela cena e vendo Jó continuar na sua sinceridade, na sua perseverança, continuar na sua integridade. Ele era um homem íntegro. Era um homem que se desviava do mal. Ele estava mantendo a sua fé, o seu posicionamento. Mas a palavra diz que o estado de Jó era muito triste. Mas a palavra diz que Jó, depois de tudo que viveu, perdendo tudo, ele ainda tem palavra. Ainda tem palavra de ânimo para mim, para você. Palavra para você vivificar, para você tomar como exemplo na sua vida, nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, nos momentos onde o silêncio de Deus acontece, aonde você se sente sozinho, aonde o abandono acontece. Jó estava ali vivendo praticamente abandonado pelo homem, porque Deus estava no controle da situação de Jó. A palavra diz que a mulher de Jó disse: amaldiçoe a Deus, Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, olhando para ela, disse a ela: como falas uma louca, assim falas tu. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A palavra diz que nem nisso Jó pecou contra Deus. Jó continuava fiel a Deus. Estava perdendo tudo, mas a fidelidade dele com Deus era constante. E a Bíblia diz que depois de toda aquela prova que Jó passou, Jó, ele vai criando aquele texto do livro de Jó 14:7, que diz assim: há esperança para a árvore que se for cortada e a sua raiz morrer no pó, ao cheiro das águas voltará a viver, dará fruto, o seu renovo voltará. A palavra diz que essa palavra ela fica para mim e para você agora. Talvez você é aquela pessoa que tem perdido, que na sua história você tem perdido, você tem sofrido, você está angustiado, você está triste. Não existe um homem no estado em que Jó viveu nos dias de hoje, mas se existisse, não a suportaria. A palavra do Senhor diz que Jó, ele foi fiel. E Deus sabia disso. Deus sabe da sua fidelidade, da sua sinceridade, embora pessoas estejam olhando para você e dizendo que você não é nada disso que você está vivendo. Mas não precisa se preocupar, porque quem precisa conhecer a tua história é Deus. Você não deve satisfação a ninguém, somente a Deus. A palavra do Senhor diz que Jó estava sendo fiel, mas muitas pessoas julgavam a vida de Jó. Os seus amigos, aqueles que eram companheiros, que diziam estar do lado dele, naquele momento difícil, julgou a vida de Jó. Achou que Jó tinha pecado contra Deus, que por isso que Jó estava pagando o preço. Nos dias de hoje é assim, muitas pessoas quando vê você passando por uma situação difícil, acham que existe algo que está oculto. Mas Deus estava permitindo uma provação na vida de Jó. O inimigo queria... falou com Deus que Jó era fiel, que Jó era temente a ele, obediente a Deus, porque Jó tinha riqueza, porque Deus tinha cercado ele de bens, porque a família dele era abençoada. Mas Deus disse: pode tocar nele, porque Satanás disse: se você tocar nele, você vai ver que ele vai logo blasfemar de ti. Deus conhecia Jó, e por isso Deus permitiu. O diabo foi, em pouco tempo, acabou com tudo que Jó tinha. E Deus disse: só deixa a vida dele.
E Deus viu que Jó permaneceu na fidelidade. E o inimigo viu que Jó permaneceu na fidelidade. Mas a Bíblia diz que Deus devolveu, depois daquela prova toda que Jó passou, Deus devolveu o dobro de tudo que ele possuía antes. Até os filhos de Jó, ele teve de volta. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, eu não sei o que você está passando aí. Eu não sei o que você tem perdido na tua história, mas o Senhor manda te dizer, permanece, persevera, continua no altar, continua nos posicionamentos, continua fazendo a minha vontade, diz o Senhor. Continua lutando. Embora muitos não acreditem na sua fidelidade. Embora tenha pessoas que julguem você. Embora pessoas venham levantar calúnia, perseguição. Não importa. Quem te conhece é Deus. E você não deve justificação a ninguém. Justificativa da tua vida para ninguém. Somente para Deus. Não precisa. O Senhor me diz aqui que Jó, ele permaneceu fiel. Eu não sei qual é o estado da sua história, aonde que você está agora. Eu não sei como você está vivendo nesse momento, mas eu quero dizer para você, Deus não perdeu o controle da situação e o Senhor está chegando com uma surpresa que vai alegrar o teu coração. Porque se você está passando por essa situação, é porque Deus ele tem reservado o melhor para a tua história. Ele tem reservado algo especial para a tua vida. O Senhor achou graça em você. Hoje ninguém quer passar por isso. Mas para chegar a um lugar de vitória, muitas das vezes você vai precisar passar por experiências. Você vai precisar enfrentar dificuldades. Você vai precisar ser preparado para tomar posse do melhor de Deus, daquilo que Deus tem para você. Talvez você não esteja entendendo nada agora, mas o Senhor manda te dizer, logo, logo, você vai estar entendendo o porquê dessa prova, o porquê dessa situação. Deus está preparando algo grande. Deus está preparando uma grande vitória. Deus está preparando algo que vai mudar a tua vida através de você. O nome do Senhor será glorificado. Através da vida de Jó, o nome do Senhor foi glorificado na terra. E sabe o que aconteceu? Os amigos de Jó teve que voltar. E Jó teve que orar por eles. Eu quero dizer para você, tem muita gente que está olhando hoje para você, não acredita na tua sinceridade, não acredita que você está vivendo na vontade do Senhor, tem julgado a tua história, mas Deus vai fazer acontecer na tua vida e muitos terão que ver que verdadeiramente era Deus permitindo, era Deus provando. Então não se preocupe, deixe acontecer o que está acontecendo, deixe Deus trabalhar na tua vida, continua nos posicionamentos, porque o melhor de Deus está chegando na tua vida. Deus está trazendo algo novo. E se prepare, porque assim me diz o Senhor. Dentro de poucos dias, tu vai ver a mão de Deus trabalhando na tua história, trabalhando aí neste lugar. Esse mês será o mês da mudança, será o mês da transformação na vida da família. Esse mês será o mês de cura, será o mês aonde coisas novas vão chegar na tua vida, uma grande novidade da parte do Senhor chega na tua história. Se você crê, comenta, eu creio e eu tomo posse da bênção de Deus. Deus está trabalhando. Não vai ficar do mesmo jeito. A história muda, assim diz o Senhor. Deus, ele tem o controle da tua história. Ele tem o controle da situação. O Senhor, ele tem o controle de tudo na tua história. O cenário não vai continuar do mesmo jeito. O cenário não vai continuar do jeito que está. Porque o Senhor quem está trabalhando. Jó, ele perdeu seus filhos. Jó, ele perdeu a prosperidade. Jó perdeu tudo. Até a sua esposa disse para ele, Jó, amaldiçoe a Deus e morre. Mas Jó não perdeu a sua fé. Deixa acontecer. Tá indo embora? Deixa. Não quer ficar por perto? Deixa. Saiu do controle? Deixa. Mas o Senhor vai colocar as coisas no lugar.
O Senhor manda te dizer, não se preocupa não, porque tudo que tem saído do controle vai voltar. Porque é permissão de Deus. Deus vai honrar o nome dele nesse lugar. E muitas pessoas que hoje, quem sabe, têm olhado para você e têm visto as perdas. E quem sabe tem até dito, coitado, coitada, está vivendo tantas perdas. O Senhor manda dizer, vai ter que voltar para ver a honra de Deus aí neste lugar. Vai ter que voltar para ver a honra de Deus aí na tua vida. Você crê? Então coloca nos comentários, eu creio e eu tomo posse da bênção de Deus na minha vida. Que Deus te abençoe. Estamos em campanha. Hoje nós vamos estar orando a oração do Salmo 23. E amanhã nós estamos encerrando esses 3 dias de oração do Salmo 23 pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Oremos a Deus. Aquele que habita, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaço, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa e creia que a partir desta oração do Salmo 23, Deus está descortinando os céus para a tua vida. Vai ter bênçãos. Deus vai suprir todas as tuas necessidades aí neste lugar. Fique na paz do Senhor Jesus. Tome posse da bênção em nome do Senhor.